ficam as doenças cardiorrespiratórias com frio? É verdade, uma vez com uma doença assim, qual será o risco para outras doenças? A gente conversa agora com o Dr. Luiz Cláudio Carvalho, ele é cardiologista, diretor do Instituto Santista de Hemodinâmica. Doutor, o inverno aumenta em quanto o risco de uma pessoa ter um infarto, hein? Olá, boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Tatiana. Nesse momento dessa temperatura de inverno, principalmente hoje que baixou a temperatura, a gente chega a um aumento de casos de infarto em cerca de 30%. 30% realmente é um número elevado, né? Por que acontece isso de uma hora para outra? Baixou a temperatura e o risco aumenta? São algumas causas, né? Então, quando a gente está num período de inverno ou de temperaturas muito baixas, uma das coisas que o nosso organismo faz é tentar manter a temperatura corporal dele, né? Com isso, ele lança catecolaminas no nosso organismo, que faz com que as nossas artérias, principalmente as artérias coronárias, elas sofram um estreitamento. Com isso, vai haver um desequilíbrio entre a demanda e a oferta de oxigênio, levando possivelmente a um quadro de infarto. Outros motivos são as doenças respiratórias que causam inflamações. Essas inflamações também podem acometer as artérias e romper as placas de gordura que eventualmente existam nelas, também levando a um infarto. E por último, a gente tem que pensar que no inverno as pessoas se hidratam menos. E se hidratando menos, o sangue ele fica mais viscoso, podendo coagular no interior das artérias, levando também ao infarto agudo do miocárdio. A gente está vivenciando aí uma pandemia, né, de Covid-19, uma grande preocupação. De que maneira as doenças respiratórias, inclusive a Covid, como o senhor explicou agora há pouco, que as doenças respiratórias acabam influenciando também, influenciam no infarto que mata tanta gente? Assim como a Covid, que é uma doença predominantemente respiratória, mas ela é uma síndrome complexa que também acaba levando a fenômenos inflamatórios, toda doença respiratória ela acaba tendo um substrato inflamatório. E isso faz com que as nossas artérias elas sofram processos inflamatórios. E quando você já tem, por exemplo, pessoas que são hipertensas, diabéticas, pessoas sedentárias, tabagistas, essas pessoas tendem a ter placas de gordura na artéria coronária. Com a inflamação, isso daí faz com que essas placas de gordura elas sofram um rompimento e formem um coágulo em cima dela. Com isso, faz uma obstrução total na artéria do coração, impedindo que o fluxo de sangue ele vá para o músculo cardíaco, ocasionando assim o infarto agudo do miocárdio. Bom, doutor, o frio está aí, a gente viu que acabou chegando mesmo, temperaturas mais baixas, tem até ressaca no mar. O que se deve fazer, então, para evitar essa constrição aí nas artérias, esse aumento de pressão? Como é que a pessoa deve proceder? Em temperaturas mais frias, é fundamental que as pessoas se mantenham agasalhadas, né? Evitem sair de um ambiente quente para um ambiente muito frio, porque, para você ter uma ideia, uma queda abrupta de 10 graus, ela leva a um aumento de 7% do risco de você ter um infarto, né? Então, se agasalhar é fundamental. Outra dica é que a pessoa, na realidade, ela mantenha a sua hidratação, para evitar que o sangue ele fique mais viscoso e se coagule. Dentro de casa, é possível que a pessoa também faça algum tipo de atividade física e evite, na realidade, uma alimentação muito calórica, porque no inverno as pessoas também tendem a comer alimentos mais calóricos, né? Era sobre isso que eu ia perguntar para o senhor agora, sobre alimentação, porque no inverno, quando a gente tem mais vontade de comer aquelas coisas mais gordurosas, e é exatamente isso que a gente deve evitar. Existe uma alimentação específica ou alimentos específicos que ajudem esse processo? O fundamental é que a gente mantenha a alimentação menos calórica possível, que a gente faça uso de muito alimento in natura, evitar os alimentos industrializados e os alimentos ultraprocessados, que são os mais calóricos, né? Então, verduras, frutas, isso é o ideal, na realidade, para as temperaturas mais baixas também. A gente sabe, então, que as doenças respiratórias podem agravar o caso de um cardíaco. Então, qual a importância da vacina contra a gripe nesse momento, então, doutor? Isso, você lembrou bem, a vacinação ela é de extrema importância, porque ela previne as infecções respiratórias.
prevenindo a infecção respiratória, ela vai prevenir os processos inflamatórios. E com isso vai diminuir a chance da pessoa ter um infarto agudo do miocárdio também. Às vezes as pessoas falam, isso é um caso mais de idosos, pessoas que já têm, às vezes, outra comorbidade. Mas tem muita gente nova que passa por essa experiência também, né, doutor? Sim, com toda certeza. Geralmente, a partir da quarta, quinta década de vida é onde você tem a maior frequência que as pessoas desenvolvem as coronariopatias, né? Então, é fundamental que as pessoas elas tenham sempre um controle adequado, passem no seu cardiologista para controlar a sua pressão, evitar o desenvolvimento de diabetes, controlar o seu colesterol, porque assim, quanto mais fator de risco a pessoa tem, e os mais jovens hoje eles estão tendo mais fatores de risco, quanto mais você controlar, mais você diminui o teu risco de ter um infarto agudo do miocárdio. Doutor, eu vou pegar o seu gancho aí, o senhor falou consulte o seu médico, mas tem muita gente nesse momento aqui de pandemia que é cardíaca, mas está deixando para lá, para depois, para procurar o médico depois, porque agora não é o momento, temos aí essa pandemia do coronavírus, eu estou com medo de ir ao pronto-socorro, de ir ao consultório, às vezes é o próprio médico que acabou fechando o consultório para atendimento. Qual é o conselho que o senhor dá para essas pessoas? As pessoas que têm seus fatores de risco e fazem acompanhamento com os seus médicos, é fundamental que elas mantenham o seu contato. Hoje a gente, por exemplo, tem uma ferramenta de telemedicina que a gente pode, na realidade, dar essa teleorientação para os pacientes, né? Para aqueles que não conseguem, ou o paciente que às vezes tem algum quadro de dor no peito, alguma suspeita, é fundamental que a pessoa ela procure o serviço médico, que ela procure um serviço hospitalar. E a gente tem que deixar bem claro que hoje os hospitais eles estão com fluxos de atendimento diferenciados para pacientes com suspeita de Covid e para pacientes que, na realidade, não são suspeitos para as outras condições médicas, né? Então, isso é muito tranquilo hoje em dia, né? É fundamental que a pessoa mantenha, assim, o contato com o seu médico, seja através da consulta regular, e aí utilizando todas as medidas de higiene, máscara, álcool gel, né? Todas as clínicas hoje elas estão também com protocolos de segurança no atendimento. Então a gente tem que, os pacientes que têm fatores de risco, é fundamental que eles mantenham sim o seu acompanhamento para que não haja o agravamento do seu quadro clínico. E continuar tomando a medicação, né? Mas como faz para conseguir a medicação se não tem a receita? Então, assim, algumas receitas a gente pode já falar, até teve um decreto do governo em relação à pandemia que estendeu a validade dessas receitas. Então, isso não é uma preocupação tão grande. Mas para aqueles que, na realidade, tenham algum tipo de dificuldade com a receita, tem que ligar na clínica, tem que ligar para o seu médico ou, eventualmente, passar em consulta com com todo o protocolo de segurança e o médico, na realidade, ele vai orientar e vai prescrever para que a pessoa não fique sem o seu tratamento nesse período. Só para a gente fechar aqui, doutor, o senhor, en passant, assim, falou das doenças, das comorbidades, né, que acabam atrapalhando um cardíaco. Mas eu queria que o senhor citasse quais os males que podem atrapalhar a vida de um cardíaco, levá-lo até a morte, já que é um dos maiores números de morte no país, é a doença cardíaca. Além do fumo, o que tem mais? Você bem falou, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no país e no mundo, né? Dentre elas, a principal é o infarto agudo do miocárdio. Para que você não chegue lá, né? Quais são os maiores fatores de risco? A hipertensão, o diabetes, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, o colesterol alto são alguns dos fatores de risco. Esses fatores de risco são fatores que a gente pode modificar ou controlar. E a gente tem, logicamente, fatores de risco que a gente não consegue modificar. Então, homens, eles têm mais chance de infarto do que mulheres, a idade é um fator de risco e o antecedente familiar também que a gente não consegue modificar. Todos aqueles outros que eu falei para você, a gente consegue controlar. Então, por isso que é fundamental sempre ter o aconselhamento médico, passar em consulta regular e fazer o seu check-up anual. Doutor, muito obrigada pela sua presença conosco ao vivo aqui no JT1. Eu que agradeço e sempre à disposição. Obrigado, doutor. Obrigado.